o Estadão mesmo teve que reconhecer que os aliados do Bolsonaro estão dominando o debate com a tese da censura. Não é tese, é verdade, e a verdade às vezes incomoda. Eu sei. Já as sugestões do Alexandre de Moraes evocam mordaça das eleições, com o agravante claro de que ele admitiu que o que fez lá não tinha respaldo legal. É o tema da minha coluna da Revista Oeste dessa semana, né? Então, estamos lidando exatamente com isso. Aumenta a margem de discricionariedade judicial, ou seja, puro ativismo, pura ditadura da toga, né? São explicitamente mencionados nas sugestões do ministro Alexandre de Moraes, mas o comunismo foi deixado de lado. Ô, ministro, será que foi um lapso seu, hein? Quem avisa, amigo é. Inclui lá nas sugestões, que parece que foram recusadas, você não está com essa bola toda mais, hein? Inclui comunismo lá, senão o Flávio Dino e o Orlando Silva podem ficar chateados. O Brasil é uma palhaçada, é uma piada de mau gosto. Por quê? Porque os comunistas estão comandando o circo. Essa foi minha coluna da Oeste que eu mencionei, a legalização do Ministério da Verdade, ao pedir para transformar em lei o que o TSE já vinha praticando. Alexandre de Moraes confessa seu crime, assume que tomou várias decisões sem respaldo legal e folgo em saber, né, ministro Alexandre, que toda tentativa de me destruir, me calar, me censurar, asfixiar monetariamente, pelo visto, não funcionou. Né? A gente continua aqui dizendo o que tem que ser dito para algumas milhares de pessoas, em que pese seu esmero em me ostracizar, me banir do debate público brasileiro. Eis a capa da revista, Ditadura em Construção. O governo Lula, em parceria com o STF, usando instrumentos como a nova lei da censura, monta dia após dia um regime de exceção no Brasil. Assinem a Revista Oeste, uma revista que tem a coragem de fazer uma matéria de capa dessas e que não aceita um tostão de governo exatamente para manter sua total independência. O link para assinatura está aqui embaixo. O sistema continua torturando, porque não tem outra palavra mais para definir o que eles estão fazendo com Anderson Torres. Ele está sendo torturado. Estão querendo asfixiá-lo financeiramente também, sendo que ele tem mulher e filhos adolescentes que dependem do dinheiro dele, que ele recebe. Não basta prisão arbitrária, ele estava fora do país quando teve os atos golpistas, quando tiveram aqueles atos. O ministro-general do GSI, sombra de Lula, estava dentro do GSI com os terroristas. Quer dizer, o Brasil não é para amadores. A única pergunta que fica, que surgiu no bate-papo dos patronos nessa quinta, é se o Brasil já é um narco-estado, se é que vocês me entendem. O Brasil já é um narco-estado ou está em vias de? Essa dúvida ficou no ar. Por quê, meus caros? O Brasil tem operado à luz do dia. Gilmar Mendes mandou arquivar 3 ações contra Arthur Lira. Arthur Lira, por sua vez, está sendo muito prestativo em fazer avançar esse projeto de censura. É ou não é? O Brasil funciona às claras. Parlamentares possuem foro privilegiado, não que isso diga alguma coisa, porque quem estava em frente ao quartel não possui, eu não possuo, e eu fui arrastado para o inquérito do Supremo. Inquérito ilegal, né, de um ministro que comete crimes. E denunciei isso antes de eu ser réu, antes de eu ser investigado, sei lá o que eu sou, para a Corte Internacional. Mas o Supremo pode julgar essa turma e leva depois suas sugestões para o Legislativo. Né? É muito fofo o que acontece nessa simbiose entre os poderes. É tão simbiótico que o advogado lulista, Cacai, despacha no STF de bermuda. É o único que consegue isso. E canta em Portugal junto com o ministro de Defesa. Ou seja, eles todos estão muito à vontade com o que está acontecendo no Brasil. E aí tem emissora que precisa, por sobrevivência, demitir pessoas independentes, como eu, e contratam logo depois advogados como o Cacai. Sim, vocês entendem como no Brasil as coisas... Não precisa ser um gênio, não precisa...
elementar, meu caro Watson. Não precisa ser Sherlock Holmes. Não precisa de lupa. É tudo ao vivo, em cores e praça pública, meio-dia. É lá que eles fazem o bacanal, a orgia. Tudo acontece diante de todos nós. Porque eles sabem da nossa impotência. Eles sabem. Eles riem. É o escárnio. Eles acham a maior graça. Eles devem olhar e falar, puta, aquele cara não consegui calar, né? Ele é insistente, esse cara, resiliente. Mas eles acham graça. Tá bom, estamos protegidos, tudo está sendo de acordo com o script deles. É ou não é? E qual é o script deles? Que o Armínio Fraga e o Henrique Meirelles ainda não se deram conta. Transformar o Brasil em China. É ou não é? Voltar com todas as mamatas. Nem que seja por uma canetada suprema. O Supremo Sindical. Né? O STF virou o Supremo Sindical que sente saudade da CLT. Carta del Alvoro fascista de Mussolini foi a inspiração da CLT varguista. E o governo Temer conseguiu acabar com essa excrescência, foi lá o Supremo agora, numa canetada, e vai voltar com esse troço. Precisa irrigar os cofres dos companheiros sindicais, do esquemão. É ou não é? Né? Esse é o Brasil. Justiça que devolve mansão, helicóptero e lancha de traficante, né? E prende tia do Zap e persegue jornalista crítico ao esquemão. Eu disse, né, que o Armínio e companhia não se deram conta de que é o projeto do PT, né? Ou se deram conta e são mais espertos e malandros do que o gato. Mas fizeram um L, eis o ponto. E agora estão preocupados com um grande fiasco que se avizinha, né? O Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, falando que o arcabouço prevê que despesa vai crescer acima de inflação e o governo tem que cortar a despesa porque receita é sempre imprevisível, mas ele não consegue fazer nenhuma reforma, então o resumo da ópera não é bem um arcabouço fiscal, é mais um calabouço fiscal, mas ele não tem coragem de usar esse termo, né? As regras fiscais deveriam se concentrar nas despesas, que é o que o governo controla, e esse governo não quer fazer isso, quer contar com receitas e mais receitas e mais receitas e mais receitas. E está tudo certo que o Armínio e o Meirelles estão dizendo agora. Minha pergunta é outra. Vocês não sabiam disso há 3 meses e meio atrás? Eu sabia. O que me difere de vocês? Ética? Bola de cristal? Eu não tenho. Ética? Eu sou melhor economista e analista político do que vocês, então? Vocês são ingênuos? Ou será que vocês são malandros demais? E malandro demais acaba muitas vezes sendo devorado, né? Se a economia continuar desacelerando, vamos ter problemas fiscais, constatou o gênio Haddad, que foi colocado no ministério mais importante por ser um gênio das finanças e da economia. Só que não, por ser um poste de Lula, que quer exatamente isso, o caos econômico, para avançar com seu projeto chinês. Veja como é tudo articulado. O presidente da Sebrae também atacou o Banco Central. Agora, tudo é culpa do Roberto Campos Neto. Todos eles falam isso. Quem é o presidente da Sebrae? Um petista, óbvio, porque todas as empresas estatais, entidades, órgãos, reguladores, está tudo aparelhado pelos chinesinhos do Lula, que, por sua vez, vão lá e bloqueiam Bolsa Família e causam caos, fila, revolta, porque é o governo dos pobres, para os pobres, pelos pobres, só que isso obviamente é uma piada mais engraçada do que Xande é um juiz imparcial que só mira na lei e na Constituição. Os resultados começam a aparecer. Desemprego sobe, mas calma, desemprego sobe, mas mercado de trabalho está muito melhor. Quem diz isso é a respeitada jornalista de economia, Miriam Leitão. Essa também é uma piada tão boa quanto as outras duas. Então começou já o mas, só que antes era melhora tudo, mas eu acho que vai piorar porque eu não gosto do Bolsonaro. Agora é piora tudo, mas veja, pelo lado positivo, não existe, mas eu sou petralha. Documentos mostram alerta da ABIN, a equipe de Dino, quer dizer, esse é um governo que, além de cagar tudo, né, sabia o que ia acontecer no 8 de janeiro e mentiu sobre isso várias vezes.
caindo em inúmeras contradições, e agora querem, obviamente, controlar o que é verdade ou mentira, sendo que o próprio Lula é o maior loroteiro que existe no mundo e diz que tem convicção que Bolsonaro arquitetou o 8 de janeiro, assim como a turma do PT diz que quem matou o Marielle, insinuando que foi bolsonarista, e também diz que a facada do esquerdista do PSOL, Adélio Bispo, não existiu e foi inventada. Essa é a turma que quer o Ministério da Verdade no Brasil.